Boa tarde a todos e todas. Dá para ouvir bem daí? Todos e todas presentes e aos internautas, como o professor Dal fez referência. Eu vou tentar ser breve. Ele falou que temos 10 minutos cada um para fazer a exposição e quanto menos tempo a gente usar, mais a gente abre espaço para o diálogo. Então, seguindo um pouco a recomendação da própria Fátima, eu vou tentar trabalhar dentro dessa perspectiva. E eu vou tentar esboçar algumas ideias aqui. Em primeiro lugar, dizer assim, que eu estou um pouco chateado hoje, porque eu tinha convidado um aluno para uma disciplina que eu leciono aqui na faculdade, que eu dou aula e que eu recebo. A gente usa também essas expressões, né? Às vezes, nas reuniões de departamento, a gente fala, eu dou sociologia, eu dou psicologia. E uma vez numa reunião eu falei assim, eu recebo dos alunos também, né? Então, para colocar na lógica da reciprocidade. E eu tinha conversado com o Janete sobre esse evento, eu falei assim, seria legal que nós, professores que vamos estar lá, ou o público que está lá, também ouvisse o ponto de vista do aluno. Eu tento trabalhar algumas coisas ligadas à sustentabilidade em sala de aula, nesse caso aqui, na graduação, mas e como é que esse aluno faz as suas mediações, como é que ele aprende, como é que ele está na outra ponta desse processo de ensino e aprendizagem, constrói os seus conhecimentos, que aprendizagem significativa é essa que ele desenvolve a partir do trabalho que o professor Pedro Jaime tenta fazer lá em todo caso sou eu, que não sou Pelé, que falo nele na terceira pessoa do singular, mas que eu tento fazer com ele, com os outros colegas, tento fazer com ele também. Infelizmente, esse aluno não pôde estar presente aqui hoje, então, em primeiro lugar, minha tristeza em função disso. Eu queria deixar esse espaço aberto para que ele colocasse um outro ponto de vista. Enfim, dito isso, eu queria fazer algumas colocações no sentido mais de dividir os meus incômodos, as minhas angústias, um pouco na linha do que Fátima falou. O título do evento é Educação para a Sustentabilidade. Acho que sustentabilidade é uma coisa que esse projeto já vem discutindo há algum tempo. Então, eu queria puxar um foco para a questão da educação, que foi debatido hoje pela manhã, e que o projeto tem discutido isso também, e que eu aprendo bastante com a Arilda e com o Janete aqui nessa faculdade. E pensar, então, que esse processo de educação, que foi também o tom da fala da Fátima, tem que mudar. Eu geralmente abro os meus cursos conversando isso com os alunos. Em primeiro lugar, eu acho que está um pouco no tom da fala da Fátima, das perguntas das pessoas, reconhecendo para eles que eu sei que precisa mudar, mas que eu não tenho certeza de conseguir. Porque também eu fui construído nesse modelo, nessa forma, né? Fui formado nessa forma, nesse formato, né? Da sociedade industrial, da educação para a sociedade industrial. Até brinco com eles, no primeiro dia de aula, os funcionários já deixaram a sala arrumada, no modelo de sociedade industrial, uma cadeira atrás da outra. Produção em massa de bens homogêneos, produção em massa de não sujeitos, de indivíduos homogêneos, de pessoas que não são capazes de refletir sobre suas próprias experiências, enfim. E eu falo para ele, isso me incomoda, eu não tenho todas as respostas a dar, vamos tentar colocar a sala em círculo, é o mínimo que a gente possa fazer, vou tentar descer do pedestal, seja ele simbolicamente colocado ou fisicamente colocado em alguns espaços de sala de aula ainda hoje, né? Mesmo esse formato de evento aqui, né, nossa estrutura arquitetônica das universidades, e esse auditório, não facilita esse diálogo entre nós, né, não é tanto só o formato mais dialógico ou menos dialógico, a estrutura física facilita mais ou menos essa relação dialógica. Enfim, então isso é uma coisa que me incomoda bastante, né, que não fez parte da minha formação em ciências humanas e sociais, como a colega falou, e que eu tenho aprendido com a minha esposa, por exemplo, que é educadora, que trabalha em ONGs, o meu irmão, que é da área de educação, com colegas professores da área de educação, como Marilda e Janete, e tenho colocado a minha prática em xeque, e muitas vezes com sofrimento, como a colega falou, saindo de algumas aulas frustrado e reconhecendo que parte daquela frustração é responsabilidade minha, porque não consegui me deslocar e encontrar um outro lugar que facilite o processo de aprendizagem. Mas, enfim, eu falo para os alunos que nós todos sentimos que alguma coisa está errada. Né? Os alunos sentem quando eles não estão dando atenção para a gente sente também que alguma coisa está errada e a gente não sabe muito para onde caminhar. Então, a primeira questão é essa, que para as quais eu não tenho resposta. Enfim, tenho as minhas experiências que, por conta do tempo de minuto, não vai dar tempo de desenvolver muito aqui. Focando um pouco depois eu volto a esse ponto, no tema mais específico da nossa mesa de diálogo aqui, a sociologia das organizações e a sustentabilidade, eu queria dizer que eu, na verdade, tento pegar um pouco mais a sustentabilidade que a gente poderia chamar de social, por oposição à sustentabilidade ambiental. Não que eu não trabalhe um pouco com a questão da sustentabilidade ambiental também, mas, assim, como na grade curricular do curso tem outras matérias que focam nisso, inclusive uma que vai fazer parte de uma mesa redonda hoje, gestão ambiental, então eu tento focar um pouco na questão da sustentabilidade social, a questão da diversidade, do respeito às diferenças, das múltiplas identidades, enfim. E eu tento fazer isso também a partir de filmes.
Mesmo a questão ambiental, por exemplo, se eu pego um filme como aquele The Corporation, não sei se alguém já viu aqui, e passo na sala de aula com os alunos, me interessa, de certa forma, um pouco menos discutir as questões ambientais que o filme provoca, porque outros professores podem fazer isso, inclusive, melhor do que eu, em sala de aula, mas tentar pensar a relação entre empresa, política e sociedade, né? A empresa nessa dinâmica das relações sociais mais amplas, quais são os limites para uma governança global hoje. Enfim, tem alguns alunos que saem mais críticos, que saem do filme dizendo, professor, eu vou desistir do curso de administração, porque as grandes empresas são assim. Eu falo, calma, vamos fazer críticas ao próprio filme também, e vamos pensar que a questão não é tanto hoje destruir as grandes corporações transnacionais, mas como pensar uma balança de poder mais equilibrada entre as corporações transnacionais e outros atores da chamada governança global, enfim. Então, de colocá-los a pensar a partir desses filmes, né? Então, se for um filme que toca na questão ambiental, o que me interessa é pensar não tanto a questão ambiental e a gestão de produtos da empresa, dos processos mais limpos, tecnologias limpas, que, como eu falei, outros colegas podem fazer melhor do que eu, mas como ele pode pensar a empresa na relação que ela estabelece com outros atores da vida coletiva, que eu acho que é um pouco o papel do sociólogo na escola de administração. E foco muito na questão da diversidade. Então, vou pegar um pouco dessa experiência na diversidade. Eu trabalho, por exemplo, com um filme, não sei se algumas pessoas já assistiram aqui, que é uma comédia, é leve, mais ou menos como convém para um aluno de primeiro semestre de graduação em administração. Chamou Closet, é um filme francês, que é um profissional que está para ser demitido no programa de reestruturação da empresa que ele trabalha, e é aconselhado a um vizinho, a um amigo, que vai se transformando num amigo, vizinho dele, a montar meio que como se fosse uma farsa, fazer distribuir pela empresa fotos dele em clubes gays, para que a empresa pense que ele é gay, né? E, então, fique com medo de demiti-lo por conta de um receio, né? Fique receosa de sofrer retaliação das organizações ligadas a direitos humanos, mais especificamente ligadas à população, aos direitos da população LGBT. Né? Então, com a comédia, o filme trabalha essas questões e eu coloco os alunos para pensar. Né? E, bom, eu não vou analisar o filme inteiro aqui, mas, inclusive, tem uma fala que é muito significativa no filme, que esse vizinho do personagem principal, né, do artista em questão, é psicólogo organizacional aposentado, 5 minutos, é psicólogo organizacional aposentado, e, num determinado momento, ele vira para esse vizinho, então, o psicólogo, e pergunta, por que você está me ajudando? Né? Por que você está me ajudando? E o vizinho fala para ele, digamos que tem 2 razões, basicamente. Uma, porque eu estou um cara aposentado, não tinha muito o que fazer, e você trouxe um pouco de dinâmica para a minha vida. E uma segunda, que eu também já fui demitido nas empresas e, de alguma forma, eu me sinto vingado te ajudando nessa história. E aí ele pergunta, e por que você foi demitido nas empresas? Ele fala, vamos dizer que eu fui demitido pela mesma razão que você está sendo mantido. E as coisas evoluem. Né? Bom, mas antes que esse personagem se coloque assim, e, portanto, se coloque abertamente como homossexual na dinâmica do filme, que até então os ouvintes não sabiam, numa primeira cena, logo no início do filme, quando ele simplesmente chama o vizinho, que está por se atirar pela janela, por se suicidar, porque soube que ia ser demitido, e ele chama o vizinho, ele está novo no prédio, para tomar um vinho com ele na sala, no seu apartamento, os alunos já começam a brincar, a dar risada, porque é boiola, vai tomar vinho com o outro, enfim. Né? Ao que muitas vezes, como não dá para passar o filme inteiro numa aula, eu paro o filme no meio e digo, o cara nem se apresentou ainda como homossexual, e brinco com os alunos e falo o seguinte, imagina que o professor de vocês é homossexual. E se o professor de vocês é homossexual? Como esse professor vai conviver com vocês durante um semestre e vocês fazendo sempre gracinhas homofóbicas com essa questão homossexual? E se vocês tiverem colegas aqui na sala que são homossexuais e que vão conviver durante 4 anos com vocês nessa situação? Tá? Então, eu tento pegar eles também, não tanto só pelo cognitivo, mas por questões mais sensoriais, experienciais, enfim, de experiências de vida, enfim. E não dou resposta se eu sou homossexual ou se eu não sou homossexual, não é o que está em questão ali naquele momento. E interessante que eles fiquem a pensar sobre isso, e que provocam reflexão. E eles ficam todos incomodados, depois tentam, enfim. E a minha ideia é um pouco forçá-los a pensar sobre isso. E, a partir daí, discutir a questão da pressão que se exerce sobre as empresas hoje, para discussões sobre sustentabilidade. Uma outra coisa que eu queria, então, trazer como bate-bola inicial para discutir, eu vou meio que parar por aqui, mas tentando passar um vídeo, se eu conseguir, é provocá-los a pensar sobre isso também, não só pelo cognitivo, mas por um conhecimento que chega por outras experiências, inclusive pelo filme. Né? Embora a gente ouve ainda os alunos que também, tanto quanto nós mesmos, professores, estão despreparados para esses novos modelos pedagógicos, a gente ainda ouve no corredor os alunos dizerem, hoje não teve aula porque foi filme. Né? Ou então o professor falou que não vai ter aula hoje não, é filme. Né? Como se filme não fosse aula, não fosse outra forma de pensar e de formar esse sujeito que não só pelo cognitivo.
A partir disso, e com a fala totalmente fragmentada que eu trouxe aqui, para dividir com vocês inquietações como eu apontei antes, eu queria mostrar um vídeo que eu costumo usar na sala de aula quando a gente está discutindo diversidade, que é de um projeto que chama Play for Change, não sei se muitas pessoas já viram aqui, que é um artista que saiu pelo mundo com a mesma base musical e pedindo a músicos de vários lugares do mundo para fazerem arranjos sobre aquela base musical. E a minha ideia com os alunos é provocá-los a pensar se a diversidade pode dar resultados tão interessantes na arte, na música, com a valorização da diferença, com reinterpretações de uma mesma música a partir de instrumentos locais, de sensibilidades musicais locais, por que isso não pode ser levado para o mundo das empresas, para o mundo da gestão? Enfim, eu queria fechar a minha fala, não tanto pelo cognitivo, mas pelo sensorial, passando um dos vídeos desse projeto Play for Change, que tem como baixar na internet com facilidade. Eu vou me dirigir até o computador para tentar fazer isso, tá bom? Obrigado. Eu vou sair da frente da tela. Podia apagar essa fileira de luzes agora, por favor? Apagar essa aqui. Isso. This song says, no matter who you are, no matter where you go in your life, at some point you're going to need somebody to stand by you. Oh yeah, oh my darling, stand by me, no matter who you are. No matter where you go in life, you gonna need somebody to stand by you. No matter how much money you got, all the friends you got, you gonna need somebody to stand by you. When the night has come and the land is dark and that moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't. She's one here just as long as your people come and stand by me. And darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Come on, stand by me. Yeah. Oh, when that sky that we look upon
y'all. And alone is the only life we'll see. I want you to say, la la la. I want not as long as you stand by me. Hey, yeah. Thank you, thank you. Para o pessoal que está nos assistindo pela internet, esse vídeo está no YouTube. E esse vídeo, eu não sabia que o professor ia apresentar esse vídeo, mas esse vídeo foi um dos vídeos mais compartilhados do Facebook nos últimos tempos. O que dá a real noção da percepção de valor dessa gestão compartilhada para criar um produto de alto valor artístico. Eu só queria fazer um pequeno complemento e dizer que a gente tem que escapar dessa dicotomia entre cognitivo, sensorial, afetivo, né? Logicamente que em cima desse vídeo, que seria, por exemplo, uma visão mais otimista da globalização, da valorização das diferenças, alguém poderia dizer com mais acidez crítica, uma visão até meio festiva. Eu, por exemplo, gosto de passar um filme chamado Babel, que acho que todo mundo assistiu aqui, que mostra como os países estão colocados de forma desigual, não só de forma diferente, mas de forma desigual na globalização, enfim, para fazer um contraponto. Então, a entrada com o cognitivo, com perspectiva crítica, com a leitura crítica, é importante. Mas o sensorial é muito importante também. Eu aposto que o aluno sai de uma aula onde a gente discute esse vídeo, onde a gente assiste essas músicas, eu passo algumas músicas desse projeto, Playing for Change, um pouco sensibilizado para a importância de lidar com a diferença. Infelizmente, professor, nosso tempo acabou. E para a riqueza das diferenças. Eu queria passar a palavra para o professor Rodrigo Prando, para que a gente pudesse... realmente é a ditadura do relógio, porque senão a gente não chega no final da tarde. Bom, quero agradecer então o convite da professora Janete para compor essa mesa e a riqueza de experiência que nós trocamos na parte da manhã e agora à tarde. Então, como foi mencionado, meu nome é Rodrigo. Vou falar para vocês o seguinte, eu sou do interior do estado, né? Sou da cidade de São Carlos, estudei em Araraquara, então eu sou interiorano, moro em São Paulo, estou aqui há 6 anos. E eu estudei Ciências Sociais, então, com o Pedro Jaime, meu colega, né? Então eu estudei Ciências Sociais. E vocês sabem como é que é o ensino de Ciências Sociais, né? Então, primeiro semestre a gente lê Marx, Weber e Durkheim. No segundo semestre a gente lê Marx. No terceiro, Marx. No quarto, Marx. No quinto, Marx e os intérpretes brasileiros. E no sexto, sétimo, a gente lê um pouquinho mais de Marx. Bom, e aí vocês imaginam, a gente sai da universidade, praticamente na sociologia, se sentindo um extremo revolucionário, né? Para transformar o mundo. Aí você chega aqui no Mackenzie e você descobre que você vai servir ao capital. Sabe, né? Mas aí, a Fátima falou agora há pouco a respeito de reumanizar os humanos, então não é tão ruim ter lido Marx, né? Porque talvez daqueles que vai numa concepção radical, que é aí a raiz do problema, da desumanização que a gente vive, talvez Marx nos ajude bastante, aos administradores, aos sociólogos, aos financistas, não é? E a questão é a seguinte, né? Eu compartilho aqui com o Pedro, dentro da Universidade Presbiteriana Mackenzie, lá no CSSA, as aulas, né? Então eu dou aula de Sociologia Geral, onde eu ensino Marx, Weber e Durkheim. Mas eu juro, e tem uma aluna minha ali atrás, eu juro que eu ensino os 3. Não é verdade, Bruna? Né, Bruna? Eu ensino os 3.
Se ela não, ela confirma. Então, mas aí eu realmente trabalho com os 3. E vejam vocês, eu além de um professor, e que é uma coisa que eu gosto muito, eu acho que a docência é minha grande paixão, eu acabei me tornando no Mackenzie, por força das circunstâncias, num primeiro momento que se chamava de coordenador didático, ou seja, eu fiquei responsável por um grupo de disciplinas e de professores, e depois agora nós chamamos de PRL, professor responsável por linha de formação. Quando você terminou de falar, a pessoa já não entende mais, né? Enfim, mas é um professor. E o que acontece? Nós, como somos um centro grande, nós temos alguns milhares de alunos, nós temos cerca de 300 professores, não raro, alguns dos nossos professores dão aula para mais de 1.000 alunos por semestre, então fica um pouco difícil trocar experiências com cerca de 1.000 alunos, a gente não consegue, às vezes, guardar o nome de muitos, não é? Mas, a despeito disso tudo, eu tenho, assim, para falar para vocês que eu trabalho com uma equipe muito boa, são os colegas, né? E são pessoas que se dedicam muito a levar um pouco do que as ciências sociais têm a contribuir com o gestor, com o administrador. Então, nesse grupo de disciplinas pelas quais eu fico responsável, enfim, nós temos a sociologia geral, sociologia das organizações, filosofia, ética e cidadania, comunicação e expressão, direito e também uma disciplina de sustentabilidade, não é? E quando nós estamos aqui discutindo isso, há 2 semestres atrás, pela manhã estava aqui a professora Érica e a professora Maria da FGV, e elas estiveram com um grupo de professores, tentamos, porque, veja bem, para trabalhar a temática da sustentabilidade, se você pensar da perspectiva, seja econômica, social, ambiental, não tem como você pensar tradicionalmente. Eu acho que aí você tem que pensar de forma articulada, e eu ousaria dizer aqui, pensar dialeticamente. Nisso, nós trouxemos a experiência dos professores da FGV. Alguns professores compareceram lá ao convite e ficaram, entenderam a experiência do FIS, né, a formação integrada para a sustentabilidade, e alguns não entenderam, porque eles foram embora. Não, como assim? Enfim, não entenderam que não era uma aula no ensino tradicional. Mas a professora foi avançando e contou da experiência de que os alunos saíram da FGV e foram para Belo Monte para discutir um problema que hoje está em pauta. Vocês devem ter visto o vídeo dos atores, né, e atrizes da Rede Globo falando sobre Belo Monte, como foi colocado agora do Código Florestal. São temáticas que para o Brasil são fundamentais. E naquele dia ficou muito claro para a gente, né, enfim, que estávamos lá, que ainda é muito difícil a gente trabalhar a temática da sustentabilidade. E por que é muito difícil? Porque de tudo que foi falado aqui de manhã e agora, realmente, nós temos uma formação clássica, não é clássica dos gregos, mas nós temos uma formação tradicional, talvez uma educação bancária, né? Assim, uma educação tradicional, e é muito difícil a gente conseguir trabalhar. Agora, o fato de ser difícil não nos impede de nos desafiarmos, não é? E de tentar buscar uma possibilidade de avançar naquilo que é possível. Só para vocês terem uma ideia, enfim, vocês sabem disso, eu me lembro que quando eu era criança, quando teve a Eco 92, não é? A Eco 92 eu era estudante, enfim, e era escoteiro também, né? E aí, lá no movimento escoteiro, nós fomos discutir sustentabilidade. Foi a primeira vez. Se eu penso, já são 19 anos, nossos alunos que têm a disciplina de sustentabilidade não tinham nem nascido. Então, acho que os nossos grandes desafios hoje, talvez, na perspectiva de um professor que ministra uma aula, que profere uma palestra, ou que trabalha em círculo, enfim, independente da escolha didática que faz, eu acho que aí o ponto é, para que nós formamos esses administradores? Não é? Nossos administradores são formados de uma perspectiva da reprodução apenas, então somente, ou nós pensamos a formação de uma perspectiva que possa levar a uma transformação radical, revolucionária? Provavelmente não. Não me parece que tenhamos condições objetivas e subjetivas para isso, historicamente. Agora, se nós levarmos o nosso aluno a pensar que as suas práticas são fundamentais na sua profissão de gestor e pensar de forma sustentável, é muito importante questioná-los. Vocês devem ter feito, como eu fiz na internet, na pegada ecológica, na pegada da WWF, enfim,
os seus hábitos de consumo, você vai preenchendo o questionário, e eu me senti o cara super sustentável. Eu não tenho carro aqui em São Paulo, eu reciclo meu lixo, eu guardo água, enfim, tudo que eu posso da chuva, enfim. E aí, quando eu fui lá, deu que se todo mundo consumisse como eu, precisaria de 2,5 mundos. Aí eu fiquei triste. Aí eu fui ver que uma variável fundamental lá é viajar de avião. Que isso, né? Bom, aí não dá para ir a pé também lá para Belém do Pará. De qualquer forma, talvez questionar os nossos alunos a respeito disso, de que a temática ela não é uma mera abstração, porque a gente discute academicamente no âmbito abstrato. Eu acho que o papel do professor, didaticamente, é trabalhar abstratamente, sim, mas inclusive, além dessa abstração, tornar esses conceitos concretos. Trabalhar como faz o Pedro, em sala de aula, com filmes, e não raro mesmo, a gente escuta, né, nós somos das ciências sociais e humanas, por exemplo, quando tem seminário, vão achar que o professor faz seminário porque não quer dar aula, ou quando passa filme é isso, vai ter filme. Ou um dia eu montei uma discussão de cultura brasileira com músicas do Chico Buarque, e uma menina falou, professor, me desculpa, mas o Chico é aquele velhinho de olho azul? Eu falei, é, aquele velhinho de olho azul. E para tentar trabalhar, então a gente busca questionar, busca mexer um pouquinho. Se a gente consegue, eu fico muito tranquilo aqui hoje em dizer que eu não sei se a gente consegue, até porque me parece que na manhã e até agora, ninguém aqui foi peremptório em afirmar que consegue nada. Mas aqui a gente está numa busca, numa caminhada conjunta, e a minha fala termina por aqui agradecendo a presença de vocês e quem sabe agora num bate-papo. Muito obrigado. O microfone... Olha, temos tempo para 3 perguntas. 1, 2, 3. Pronto. Microfone para eles, por favor. Aquele microfone móvel. Sem fio. Wireless. É. Ali. Aqui, ali e lá atrás. Só para compartilhar, como eu acho que isso aqui é um espaço de compartilhamento de práticas, eu, há 6 anos atrás, me envolvi diretamente na produção de filmes como uma forma de ampliar o alcance pedagógico das coisas que eu estava fazendo, desenvolvendo com os alunos. E o Pedro tem usado bastante isso, então uma sugestão que eu faço, eu estou tentando, na verdade é uma tentativa que eu estou fazendo nesse semestre, com os alunos de TGA, no primeiro semestre, e o trabalho final, eles têm que produzir um filme, né, de 10 minutos sobre gestão e sustentabilidade. O que é interessante ao repassar isso, de passar o filme, é que aí surgiu a necessidade de fazer um questionário, surgiu a necessidade de fazer um roteiro, um argumento, e tem alguns problemas, né, que o aluno, e aí a gente também tem que lidar com aquilo que ele esperava. Ele chegou todo feliz me mostrando uma parte do filme, então ele estava assim no túnel da Juscelino Kubitschek, do lado de fora do carro, filmando, e eu pensando assim, meu Deus do céu, se o aluno aqui chegar sem cabeça, o que eu vou explicar para os pais? Que era uma proposta inovadora e tal. Né? Eu acho que é uma sugestão, você que tem trabalhado muito com a parte de filmes, repassar para os alunos essa função de traduzir um trabalho final numa forma de filme. E se eles sobreviverem, depois eu posso te falar como foi o resultado. Ali atrás, por favor. Oi, boa tarde. Meu nome é Rafael. Sou doutorando em administração pela FEI. Minha formação é em administração e economia. A temática de vocês, sociologia das organizações, me chamou muita atenção, principalmente pela fala das assimetrias que o mundo globalizado atualmente vive, né, em relação às desigualdades sociais e as dimensões que a gente tem que levar em conta, não só a ambiental, como a social, a cultural, e o vídeo que foi mostrado, acho que ele vem nos trazer muito a importância dessa reflexão. E, por outro lado, também, pela fala do outro professor,
dessa lógica capitalista que a gente vive hoje, e me remetendo um pouquinho às ciências sociais, da importância de ler Marx, de ler Weber, de ler Durkheim, eu acho que falta isso um pouquinho na formação do administrador, ou seja, humanizar mais um pouquinho a ciência social aplicada através do curso de administração. Porque com isso, com certeza, a gente conseguiria avançar e ter ganhos sociais mais significativos na formação desse profissional. Além disso tudo, né, eu já fui docente, vou iniciar o doutorado, mas eu venho do mundo corporativo. Eu fui gerente comercial, fui diretor, e a minha última experiência foi como CEO de uma empresa de embalagens aqui de São Paulo. Então, o que eu vejo é que o discurso, muitas vezes, é popularizado na prática, na teoria, pelo menos, ele não se confirma quando a gente analisa cases de grandes indústrias. Hoje de manhã foi falado do Walmart, da experiência que o Walmart fez ao chamar as 10 mais, que são as multinacionais, que por processos de imposição dessas grandes redes, eles acabam tendo que reduzir custos e induzindo processos de sustentabilidade no desenvolvimento de produtos. Então, uma coisa na teoria a gente vê o que acontece. Na outro negócio é a prática. Eu já negociei com Carrefour, negociei com Pão de Açúcar, negociei com outras grandes redes, negociei com as indústrias fornecedores dessas grandes redes, e na prática a gente não vê isso acontecer. Então, existe no mercado difundido aquele negócio, me engana é que eu gosto. E acho que o grande desafio nosso é tentar equalizar essa demanda, que para mim é muito nítida, isso como experiência de mercado que eu trago. Vamos passar direto ali para o terceiro e a gente encerra essa fase de comentários. Meu nome é Rubens, eu sou mineiro de nascimento, morava em Vitória, atualmente moro em São Paulo e sou flamenguista. Enfim, globalizado. Eu queria só perguntar um negócio para vocês dois, que é o seguinte: qual a opinião de vocês em relação a... Eu li uma frase do Freire, né, aproveitando que a filha dele está aqui, que é o seguinte, que ele diz que o homem não se faz no silêncio, né, mas na palavra, no trabalho e na reflexão, ação. Como é que vocês veem a seguinte questão? Os nossos modelos formativos são basicamente unilaterais. Assim, como é que a gente pode mudar a atitude de pessoas e o jeito das pessoas fazerem, o jeito das pessoas serem, se a gente mexe basicamente só com a cognição delas? Até aproveitando, Pedro, que você estava falando aí do sensório, né, de mexer com a sensibilidade, mexer com a reflexão, mexer com o corpo. Como é que eu posso esperar respostas do corpo se eu só mexo com a cabeça? 2 minutos para a resposta. Vamos lá, vamos lá, é o seguinte. Bom, para você, até o Pedro anotou aqui, o me engana que eu gosto. No fundo é o seguinte, eu acho que talvez a perspectiva crítica das ciências sociais, que vem da filosofia crítica do século XVIII, do iluminismo, ela traz contribuições fundamentais. E para o aluno de administração, para o gestor, é aprender a trazer o contraditório para o discurso. Porque, sem dúvida nenhuma, você que esteve no mundo corporativo, eu não sei porque eu nunca estive e também não pretendo estar, sou professor e gosto, o canto da sereia é muito interessante, né? A sedução dos bônus, do dinheiro, do carro, das grifes, de tudo isso que pode ser comprado, né? Ele é muito interessante. Então, para o nosso aluno, talvez as ciências sociais, seja na leitura de qualquer autor, ela seja dar para eles um ferramental teórico, analítico, que lhes permita olhar o mundo criticamente. Tá? Acho que para o meu colega mineiro flamenguista, né, que também convenhamos que ninguém é perfeito. Vamos lá. É importante ter saúde, já dizia a mamãe, né? Rubens, Paulo Freire, para mim, assim, lá nas ciências sociais a gente lê muito, e lê com muito carinho. O Paulo Freire, para mim, é uma referência no sentido de que eu acho que ele posso estar cometendo uma bobagem aqui falando de quem foi educada por ele, né? E a educação mais tenra que foi a do berço, mas o Paulo Freire, para mim, é alguém que conjuga Marx e Sócrates. Sócrates não é um jogador,
o filósofo. Porque se é flamenguista, você pode, né? O Sócrates, pelo só sei que nada sei, e pela relação dialógica da ironia e da maiêutica, que é o parto da sabedoria. Reconhecer que não sabe nada não é ser ignorante, é reconhecer que pode aprender e avançar. E no Marx, pela noção, principalmente, de trazer à tona a figura do oprimido, e que muitos ainda são, inclusive nós, às vezes somos. Geralmente somos também. Então, eu acho que é nesse sentido. Agora, só para responder a sua pergunta, como nós vamos trabalhar com o aluno e tudo mais, eu acho o seguinte, ensinar, você pode ensinar o que você quiser, só vai aprender quem quer. O primeiro ponto é esse. Ensinar pode ser fácil, aprender não é tão simples, né? Aprende quem quer. Então, agora, eu acho que o professor, mais do que tudo, Rubens, ele é um educador, ele não é um conteudista, ele não transfere conteúdo. Eu acho que a educação, seja em qualquer lugar na vida, também se dá pelo exemplo. Eu não consigo pensar um professor que dá aula de sociologia, de ética e cidadania, que não atravessa na faixa de pedestre, que não respeita o aluno, que não é educado, que não dá espaço no elevador, né? Infelizmente, a gente sabe que muitos nossos colegas também não têm essas relações de percepção. Então, talvez eu acho que educação não é só sala de aula, educação é para a vida, e educação está em todo lugar. Eu acho que se educa pelo exemplo também. Eu aprendi isso quando era criança, escoteirinho, lá quando eu fiz uma promessa com 11 anos de idade, que o exemplo é muito importante. E essas figuras que nós trouxemos à tona foram exemplares em alguns momentos. Deu um minuto? Minha mais, né? Deu 1 minuto e meio. Desculpa. Você tem 30 segundos agora. Perdão. Tira o Pedro Jaime. Não, Estou tirando do Pedro, ele agora tem 30 segundos. Eu ganho 30. Ah. Você fez 1 minuto e meio? 29 segundos. Vamos lá. Eu queria perguntar o seu nome, esqueci. Jacques. Eu acho super oportuna a colocação do Jacques. Na verdade, o que você está falando, traduzindo uma linguagem que você sabe melhor do que eu, porque você está fazendo isso, é um pouco pedagogia por projeto. Né? Na verdade, quando você estava falando, é interessante, eu vou tentar pensar como fazer isso, mas quando você estava falando, eu veio à tona na minha cabeça uma outra inquietação que eu tenho, que é nós, professores do ensino superior, precisamos ter orientação didática, que a gente não tem. Eu gostaria de ter alguém que sentasse comigo e dissesse: Pedro, como é que você faz o seu curso? Me fala aí mais ou menos o que é a sua disciplina, entre aspas, né? Porque a gente fala nossa disciplina, minha disciplina, a disciplina de toda a comunidade que está ali para aprender, e que pudesse ali sentar comigo e me ajudar a pensar práticas pedagógicas, metodologias, etc. e tal. E aí eu poderia aprender, por exemplo, com você, trocando entre os colegas e com uma pessoa que tem um saber específico que possa entrar num diálogo comigo e me ajudar a pensar minha própria prática pedagógica. Então, acho que isso é fundamental, veio à tona quando você estava falando. Em relação à frase do colega, não vai dar tempo para responder em toda a complexidade, mas enfim. Só para dizer o que me provocou, e pensando como os alunos também fazem mediações do que a gente fala, você falou bastante coisa, eu fico com uma frase do que você falou. Me engana que eu gosto. E quando você fala me engana que eu gosto, o que eu penso não é tanto as empresas que me enganam, mas por que eu gosto? Né? E acho que é um pouco o nosso papel como educadores também de pensar o aluno gostar menos das práticas de gestão das empresas, gostar menos das práticas dos produtos de consumo que as empresas nos colocam para nos amortecer. Então, eu trabalharia não só no me engana, que é importante que o sociólogo das organizações discuta com os alunos, mas trabalharia também no que eu gosto. Né? Uma reflexão que eu faria. Com relação também à questão dos autores para a administração, eu acho que também não tenho resposta, mas no momento que eles entram no curso, no primeiro semestre de administração, em geral os alunos não estão muito preparados para discuti-los. E no momento que as pessoas estão mais preparadas para discuti-los, os administradores, eles não estão mais na formação da administração. Então, acho que tem um descompasso aí que caberia a nós refletirmos qual o lugar desses autores, em que momento, desses e de outros autores da sociologia, da reflexão sociológica na formação do administrador. Eu estou convencido de que é um descompasso, não tenho resposta, mas que eu acho que é uma reflexão que a gente tem que abrir. E, finalmente, a pergunta do Rubens é uma coisa que eu tento, e o próprio vídeo tentou mostrar, mas eu só ensaio. E eu sei que o Rubens faz muito isso também em sala de aula, quando a gente encontra na sala dos professores. Tão rapidamente eu procuro aprender com ele também, que é fugir um pouco do cognitivo. Né? Fugir um pouco do cognitivo e trabalhar com as outras perspectivas. Só assim que a gente pode tentar fazer alguma coisa para sair desse paradoxo que você falou. É escapar um pouco do cognitivo, dando a sua importância, mas recolocando no seu lugar. Eu vou fechar só com uma reflexão rápida, correndo o risco de incomodar o colega e as pessoas. Cortar o microfone. Normalmente, na sala dos professores, meus colegas professores e tal, dessa geração, mesmo nós mais novos também, reclamamos muito que os alunos não gostam de ler. Não gostam de ler, é uma coisa recorrente, e os alunos gostam muito de vida. E uma vez eu li um livro chamado O Fotográfico, e eu gosto de fotografia, digamos assim, um hobby que eu tenho, uma atividade de lazer que eu tenho, e o autor, que é um professor da Unicamp, chama Etienne Seman, ele fazia uma discussão bem profunda, que não vai dar tempo para recuperar aqui, e no final ele dizia o seguinte: talvez essa invasão, né, esse excesso de imagem que marca o mundo contemporâneo, na publicidade, cinema e tal, em detrimento, digamos assim, do texto,
seja um pouco eu vou colocar nas minhas palavras, não tanto nas palavras da Tiene Seman, seja um ajuste de contas que essa geração atual, os nossos alunos, querem fazer com um mundo que foi muito centrado na palavra escrita. E ele termina o texto dizendo o seguinte: no final das contas, a nossa primeira apreensão do mundo é por imagens. É a criança que ainda não domina totalmente a linguagem, ou pelo menos a linguagem falada, mesmo se ela escuta os seus pais, mas que já apreende o mundo com imagens. Eu estou com uma filha agora de 10 meses e sinto isso. Como eu levo ela para um parque, quando eu caminho ela na praça, quando eu saio pela rua com ela, e ela está absorvendo o mundo com todos esses sentidos e por imagens que estão entrando na cabeça dela, né? Então, talvez essa geração dos nossos alunos estão querendo dizer assim, vamos recolocar o cognitivo junto ao sensorial, junto a outras coisas, né? Vamos colocar o texto escrito junto com outras formas de aprendizado, que é a imagem, enfim. E a gente tem que tentar, tem que embarcar um pouco nessa viagem deles, menos uma perspectiva de autoridade máxima, mas assim, vocês não sabem o que vocês não leem, e tentando incorporar o que eles têm a nos dizer e aprender com eles também. É mais ou menos o que eu penso. Ok, gente. Eu tenho aqui uma crítica construtiva feita pelo chat. É da Renata Freitas. E ela é a mim, a Dalma Marcondes e a todos os presentes. Em tempos atuais, o conceito de tempo não pode ser fator limitante de uma discussão como essa. Tão saudável e que provavelmente ajudará a definir a sustentabilidade na educação brasileira. Renata, eu sei. Quem não sabe é o relógio. Tá bom? Então, gente, muito obrigado. Bom,